Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Antes de começar o vídeo, que hoje eu vou falar sobre uma das histórias dos pesadelos do homem honesto, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtem, compartilhem, acionem o sininho das notificações, nos ajudem a chegar aos 500 inscritos, gente. Bora lá! Hoje eu vou falar sobre uma história que eu acho que cada um de vocês já deve ter passado na vida. Quem que já trabalhou com público ou trabalha com público já não passou por uma situação de ter que atender uma pessoa embriagada? Não é fácil, né, gente? Você tá ali, né, acordou, vai né, mais um dia de trabalho e de repente você pega uma pessoa incômoda e que a função dela é encher o saco. Essa é a verdade. Vocês acham que isso acontece, né, no comércio? Isso acontece no serviço público também, viu? Acontece muito, né? Só que ultimamente, acho que por conta de ter segurança nos órgãos públicos, ficou um pouco mais difícil, né? Porque a pessoa é embarreirada ali já na entrada pelos seguranças, que não tem condição de você querer resolver qualquer coisa perante qualquer órgão público, você está embriagado. Mas na época que eu comecei a trabalhar, há uns 20 anos atrás, não existia isso. Não tinha segurança, as portas eram abertas, qualquer um, né, podia entrar, independentemente de qualquer coisa. E um belo dia eu tive, né, o desprazer de ter que atender uma pessoa que simplesmente queria resolver uma situação lá processual dela e essa pessoa estava totalmente embriagada. Aí ela chegou, né? Eu percebi que ela estava com um hálito muito forte de álcool, aquela fala, né, que você já percebe meio pastosa, a pessoa meio se arrastando para falar, os olhos avermelhados, enfim, todas aquelas características de uma pessoa que nem tinha acordado ainda direito e já tinha ido pro boteco e tinha tomado todas. E aí ele resolveu aparecer às 9 horas da manhã no trabalho. Só que o atendimento ao público, ele sempre foi, geralmente era meio-dia, meio-dia e meio, nunca foi de manhã. De manhã é um horário reservado para os advogados, para poder ser atendidos, né? E aí, como a porta estava aberta, esse senhor, ele me entra, né? Totalmente embriagado, e ele queria ver um processo dele lá, né? Processo criminal. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu não consegui entender o que ele tava falando. Aí eu falei, o senhor tá querendo? Agora não pode atendimento ao público. Não, porque eu queria ver um processo. E ficava insistindo que ele queria ver o processo. Eu falei assim, olha, não pode agora, né? Pelas regras do tribunal só pode ser a partir do meio de e-mail, tá? Agora não é hora de atendimento, né? O senhor, né, volta depois, tá? Olha o estado que o senhor tá. E aí ele falou, o campeão, o campeão, campeão. Eu falei, opa, peraí, campeão o quê? Não, eu falei, olha, senhor, por favor, eu já te avisei pro senhor, o senhor não pode ficar aqui, né, nesse estado e também não é hora de atendimento ao público, o senhor volta depois, eu não posso te atender. Mas quando a pessoa tá alcoolizada, você pode falar 1000 vezes que ela não vai escutar absolutamente nada. Ela só vai fazer aquilo que ela quer. Ela veio ali, ela saiu do boteco e ela tinha que resolver isso antes de ir pra casa para poder encher o saco da mãe, encher o saco dos filhos, enfim, encher o saco de todo mundo. Mas ela queria passar lá para poder ver o problema que ela tinha lá para resolver. E aí eu fui novamente, né? Eu falei pra ele, falei, olha, não posso atender agora, atendimento ao público. Eu tava começando a minha carreira. Eu falei pra ele, olha, eu gostaria muito que você fosse embora, porque não dá pra você ficar aqui, o senhor ficar aqui, o horário de atendimento não é agora, né? E o campeão, foi, aquilo começou a me subir um sangue, né? E eu tenho, assim, eu sou uma pessoa educada, mas eu tenho meu temperamento, eu tenho um nível, né, que eu posso tolerar de certas situações de pessoas, né? Principalmente quando as pessoas são incômodas demais. E a pessoa não parava, não parava. E aí eu tentei direcionar esse senhor para ele poder sair, né? Porque até que não tinha segurança no fórum nem nada disso, mas nada disso adiantava.
E aí eu novamente eu falei pra ele, olha, fiquei insistindo pra ele sair, ele não saía de jeito nenhum. Aquilo foi me dando um nervoso tão grande. Olha, gente, é cada situação, viu? E aí ele ficava, ô, campeão, ô, campeão, campeão. Eu falei, que campeão? Eu não sou campeão, não. Eu tenho um nome, meu nome é tal. E eu não aceito esse tipo de coisa, não. O senhor pode sair daqui, hein? E aí ele não saiu. Nisso vinha vindo uma funcionária, né? Que trabalha em outro setor. Eu acho que ela vinha entregar um papel. Essa funcionária veio entregar. Só que na hora que ela tava vindo, eu já tava tão nervoso que eu não aguentava mais atender aquele homem naquela situação. E eu conversando 1000 vezes com ele para ver se ele saía fora, porque não tinha como atender. Primeiro que eu não tinha condição nenhuma de atender uma pessoa naquele estado de embriaguez. E segundo, também não era horário. E ele não parava, ele ficava chamando campeão, ele ficava insistindo. E ele teve uma hora que quando ele percebeu que eu não ia atender, ele começou a querer entrar no cartório. Aí não, aí eu falei, parei. Eu tenho uma responsabilidade grande, tem processo físico aqui, eu não vou deixar uma pessoa estranha entrar aqui dentro do cartório. E ele tava, assim, ele tava resoluto que ele ia entrar no cartório para ele poder ser atendido dentro do cartório. Gente, não pode. Repartição pública, você não pode entrar ali dentro. E aí, simplesmente, eu juro por Deus, eu dei um grito tão grande, some daqui! E falei pra ele sumir daqui. Menino do céu, esse homem, acho que ele ficou atônito, que ele não esperava que eu fosse fazer isso, porque eu não ia deixar ele entrar dentro do cartório de jeito nenhum. E nisso tava vindo a funcionária. Quando a funcionária viu que eu tava fazendo isso, ela deu meia volta e caiu fora, né? E aí esse senhor, depois desse grito que eu dei nele, porque não tinha condição, ele não conseguia ouvir nenhuma palavra que eu pudesse dizer, enfim. E aí ele caiu fora e foi embora. E depois ele voltou, eu não me lembro agora, porque já fazem tipo, quase 20 anos, eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele veio, só que ele já não estava alcoolizado, porque a situação ficou bem desagradável, né? A pessoa aparecer daquele jeito, como ele seria recebido se ele aparecesse alcoolizado de novo? E aí nesse dia ele não tava. E eu escutei ele falando para um outro funcionário. Aí aquele moço ali é bravo, hein? Aí eu só olhei e falei, esse cara tá de sacanagem. Vem fazer tudo isso, não vai falar que eu sou bravo, não. Pelo amor de Deus, eu não ia permitir com que ele entrasse no cartório e mexesse nos processos físicos e entrasse lá fazer nada. Até porque ali é um ambiente somente para funcionários. Mas como ele tava bêbado e não conseguia entender eu conversando, eu tive que realmente dar um berro para ele sair dali, entendeu? E assim, essa é uma das histórias dos pesadelos de um homem honesto. Eu acho que você já deve ter passado por algum tipo de situação incômoda com pessoas bêbadas, né? Então, eu acho que por hoje é só. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtem, compartilhem. Eu estou muito feliz por toda a participação de vocês. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.